é Diego, é um prazer falar com vocês. Eu fiquei pensando ao longo de algum tempo, né, ao longo dessa trajetória de estudos, de academia e de tudo mais, sobre a palavra trabalho, ao amplo significado sobre o trabalho, mas um deles que uma professora me disse seria uma divisão, uma espécie de estrutura do trabalho, que é assim: trabalho é tudo o que nós fazemos, né? Tudo que nós realizamos, né? Isso é o trabalho, desde pegar uma cadeira, limpar uma mesa, pegar um copo. Emprego seria tudo aquilo que a gente faz em troca do dinheiro. E o ofício seria aquilo que tem significado para nós, importância para nós. Essa divisão, esse pensamento, esse novo pensamento que ela traz à tona, quando ela estava dando as aulas, essa professora, revela para mim como o emprego no Brasil ainda é tão explorativo, né? Como ele ainda tem raízes históricas e sociais profundas. Porque veja bem, o trabalho hoje no Brasil, o emprego no Brasil hoje está sendo muito discutido sobre uma jornada mais flexível, sobre melhores condições de renda, sobre algo que possa ter significado para as pessoas. Hoje em dia são poucas as pessoas que têm um emprego, um trabalho, um ofício, alguma coisa com significado. As pessoas trabalham, fazem suas atividades para a sua subsistência, para a existência, para viver. E hoje em dia tem essa grande discussão. Essa discussão, e ela é uma discussão válida, porque o emprego no Brasil ainda é explorativo. Explorativo por quê? Porque ele rouba o seu tempo. Ele não possibilita um significado para muitas pessoas. Para grande parte das pessoas, trabalha só para sobrevivência mesmo. Não tem um significado, não tem um objetivo, não tem alguma coisa. E a própria renda não possibilita uma articulação para as pessoas, para elas poderem fazer coisas a mais, coisas que elas querem, se é viajar, se ficar estudar, se aperfeiçoar. Os empregos estão muito engessados, tanto na própria atividade, como eles não possibilitam alguma coisa além. A própria renda também não possibilita alguma coisa além para ajudar, para impulsionar. Então, veja, essa vai gerando uma doença mental, né, onde as pessoas ficam sem perspectiva, né, de futuro, né? Eu vou trabalhar 10 anos, por quê nessa empresa? Que perspectiva eu vou ter? Por quê? Então, ainda carrega modelos escravagistas. Por que escravo? Porque rouba o tempo, né? Porque não tem perspectiva. O escravo não tinha perspectiva do seu trabalho. Ele tinha que fazer aquele trabalho porque ele era obrigado, por causa que ele era escravo. Ele, o seu senhor o comandava. As pessoas trabalham porque precisam comer e pagar as contas. Não há um grande objetivo nisso. Explorativo porque rouba do tempo. O escravo queria tempo livre para ele fazer aquilo que ele quisesse. Ele queria o seu tempo de volta, aquilo que lhe foi sonegado, aquilo que lhe foi tirado dele. Ele queria o seu tempo, a sua liberdade, o seu tempo disponível para que ele pudesse decidir o que fazer com ele. E o trabalhador, o empregado, não tem esse tempo. O tempo lhe é roubado, lhe é conferido em troca de alguns tostões para a sua existência, porque ele precisa vender o tempo. Porque a maioria dos empregos no Brasil é de venda de tempo, de esforço físico, né? Poucas pessoas têm empregos, como eu disse, com significado. E por isso, esse modelo ainda é explorativo, cansativo, porque ele gera problemas psíquicos, mentais, as pessoas ficam sem perspectiva, sem tempo com a família, sem possibilidades de conhecer outras coisas, por causa que o dinheiro é só para sua existência. Tudo isso nós já sabemos, mas ainda existe essa raiz de poder subordinar os corpos à vontade de poucos empresários, de poucas organizações, de poucas coisas.
Não há necessidade, muitos empresários dizem, de que um país como o nosso desenvolva. Ele só precisa produzir. As pessoas só precisam trabalhar. E se elas não querem trabalhar e fazer seus ofícios, é porque elas querem apenas, com perdão é uma palavra, apenas ficar à toa. Ficar à toa por aí. Elas são vagabundas. Então, isso precisa ser repensado urgentemente. É preciso pensar esses modelos, porque nós ainda, apesar de sermos contemporâneos, vivemos no século XIX, com uma nova roupagem, mas que tem sinais do século XIX, também do tempo da escravidão. Operários que apenas precisam aprender seu pequeno ofício. Fica aí o pensamento.